noites depois eu acordei com 3 greys em volta da minha cama e eles enfiaram uma agulha no meu pescoço, um negócio no meu nariz. Foi um horror. Eu estava muito assustada. Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita, e no vídeo de hoje tem uma entrevista fantástica com a doutora Mônica de Medeiros. Ela que é sensitiva, médica formada pela Universidade de Campinas, escritora, palestrante internacional, conferencista internacional, ufóloga e principalmente trabalha num ramo da ufologia ligado à espiritualidade e o espiritismo de Allan Kardec. Ela é fundadora da Casa do Consolador em São Paulo e a parte mais interessante é que ela recebe a presença de um alienígena, uma pleiadiana, a pleiadiana Shelian. Com essas canalizações que a Mônica faz, ela passa mensagens para o mundo inteiro. A entrevista tá incrível, imperdível, sério, você tem que ver isso. Então, sem mais delongas, com vocês, Mônica de Medeiros. Girou muito a presença dela aqui, então eu queria agradecer demais, Mônica, você ter aceito o meu convite, ter me respondido. E vamos falar já então do assunto que você começou aqui a falar. Você falou que meu canal tem esse intuito de preparação para algo que vai acontecer em breve. O que vai acontecer em breve? A humanidade vai sair do egoísmo extremo para entender que fora da fraternidade não tem salvação para essa civilização, né? E a gente vai fazer isso não pelo caminho fácil, porque infelizmente, como você até pontua muitas vezes, nós somos extremamente primitivos ainda. Muito egoístas, muito eu-centrados, muito bobinhos, muito imaturos, né? E a única forma... A gente ambiciona, muita gente ambiciona, aqueles que acreditam, obviamente, em contato em massa com civilizações mais avançadas. Uhum. Agora, se você imagina, você é um ET, Carol, numa nave assistindo qualquer programa de jornalismo desse planeta. Eu não consigo assistir nem como humano, imagina como um alienígena. Então, eles não vão fazer esse contato em massa enquanto o que a gente mostra é sangue, é destruição. Né? Então, nós precisamos evoluir como civilização se a gente quiser esse contato em massa, mas esse contato ocorre através de vários canais, de várias pessoas que estão sintonizadas, pessoas que têm uma missão de ampliar os horizontes, a expansão da consciência da humanidade, como você, né? Eles usam mesmo essas pessoas todas, esses canais, para poderem começar a trazer homeopaticamente a realidade de que não estamos sós. Uhum. Então, você acredita que o meu trabalho seja proposital, tenha um propósito por trás disso? Sim, eu acho que você tem um propósito muito grande de expandir as consciências. Ai, que maravilha, obrigada. E falando nessa questão da expansão da consciência, qual seria o caminho para que as pessoas buscassem isso? Elas pessoalmente, assim, internamente? Carol, o que eu aprendi com a Sheliana, é Shelian, né? Uhum. Que a primeira vez que ela me disse o nome dela, eu abaianei Sheliana, mas é Shelian. Ela me disse que a única forma que a gente tem de expandir a nossa consciência é ter o autoconhecimento, porque se nós não sabemos quem somos, não melhoramos o que somos. Uhum. O conhecimento para que tenhamos ferramentas, expandindo o nosso horizonte, e a prática do bem. E ela não coloca limites, nem dogmas, nem nada, não porque eles não têm dogmas no planeta dela, mas são essas 3 ferramentas que ela diz que a gente precisa, né? Então, é autoconhecimento, conhecimento e prática do bem. E é exatamente esse o caminho que nós estamos aqui na Terra por fazer ainda, né? Exato. E essa questão do autoconhecimento, ela ajuda, inclusive, até no controle das pessoas, né? Que hoje em dia a gente vê muita gente com ansiedade, muita gente com depressão. Então, muitas vezes é porque a pessoa não se conhece, né? E não tem esse acesso com aquele eu interior, né? A solidão, né, Carol? Se você tem uma pesquisa recente aí que o Brasil é um dos países mais deprimidos do mundo, né? Uhum. Aí você compara o Brasil, 12ª economia do mundo atual, com o Butão, que é um dos países mais pobres do mundo, e lá eles não têm depressão. A depressão deles está na faixa do 0,02%, né? E é um país pobre. Então, eu acho que vai muito de como cada cultura se estabelece, quais são as metas, né? Nós perdemos muito tempo com coisas que são temporais, e nós somos eternos, nós não temos tempo, e a gente perde um tempo danado, né? Eu lembro de uma época, Carol, que eu estava numa dificuldade financeira maluca, dando plantão que nem uma louca, eu não sei se sabe, mas eu sou médica. Sim. Eu dava o plantão atrás do outro, porque eu precisava
pagar minhas contas, eu tinha responsabilidades de família para cumprir, né? E quando chegava a época do final do mês, que iam chegando as faturas para pagar, eu entrava em depressão. Eu começava a fazer conta uma em cima da outra. Eu perdi a minha paz de espírito com coisas que já passou, né? Agora eu já nem lembro desse tempo que eu vivi, né? Eu mudei muito meu estilo de vida justamente para estar mais em paz comigo mesma nessa área. E a gente perde um tempão com coisas que são supérfluas, que não tem necessidade. Quantas vezes a gente perde a paz porque a gente quer estar certo e não quer ser feliz, né? Discussões inúteis, o blá, 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 é uma verborreia que não tem Mosaic que cure, você entendeu? E Mosaic é bom. Então, infelizmente, nós somos muito imaturos ainda. Essa é a realidade, mas é para isso que a gente está num planeta como esse, né? Isso aqui é uma escola. Para alguns é o hospício, para outros é hospital, né? Para mim isso aqui é uma escola. A gente está aqui para aprender. Por quê? Porque nós somos alunos de primário, tá tudo certo. Não sei você, mas eu ia obrigada para a escola quando eu era criança, né? Você acredita que existe algum tipo de obrigação da gente estar aqui para aprender nesse intuito? Aqui ou em outros planetas com o mesmo nível de evolução, Carol, mas quando a gente ainda não atingiu uma expansão de consciência que nos permite estar mais livres dos medos, menos refém da matéria, a gente vai para um desses planetas chama-se no espiritismo isso de expiação e provas, né? É um nível quântico para imaturos. A Sheliana diz que nós somos analfabetos emocionais. Ela fala analfabetos emocionais são de escolas. Então, esse tipo de planeta trabalha bem essa nossa faceta. Se estamos aqui é por afinidade, né? Claro, afinidade energética. E aí, dentro desse planeta que a gente vive, né, onde existem diferentes níveis de consciência, e a gente tendo que lidar com todos esses níveis de consciência o dia inteiro, todo momento, fica ainda mais difícil a gente perseguir os nossos próprios propósitos, né? Porque a gente tem que lidar com os propósitos dos outros, atrapalhando os nossos também, né? E nós estamos vivendo uma época de achismos, né? Todo mundo é dono da verdade, você vê, tudo é polarizado. Até a Mafalda, aquele quadrinho da Argentina, está polarizado. Aquilo é uma diversão de você ler. Então, até isso polarizaram, né? Sabe, tá muito assim, ou você é desse lado ou você é do outro. Não existe caminho do meio, mas, meu Deus do céu, Buda disse, o caminho do meio é o mais seguro. Claro, até o taoísmo também tem muito disso. Sim, eu acredito muito nisso. Bom, eu sou meio radical, mas eu procuro o caminho do meio, porque se você não aprender a ouvir, ninguém vai te escutar. Essa é uma verdade, nós temos que ter esse equilíbrio, né? E nós estamos vendo momentos malucos. Eu assisti uma live sua que você falou sobre a vacina, né? Eu também advogo que nós temos que tomar vacina, sou médica, sou cientista, claro que tem que tomar vacina. Essa pandemia vem para os próximos 10 anos, não é uma coisa que você estalou o dedo e vai embora, isso é ridículo. E a gente tem que ser humilde, entender que se a gente achar que tudo é teoria da conspiração, a gente vai estar conspirando a favor de quem quer o fim dessa humanidade. Nós estamos fazendo exatamente o jogo dessa turma, né? E essa turma? Quem é essa turma? Carol, eles se chamam de governo oculto. Tem duas facções, né, que querem impor agora a nova ordem mundial. É a facção dessa área que está brigando o atual, que comanda a Terra já há milênios, né? Eles são seres bem, assim, do nosso ponto de vista, trevosos, porque, afinal de contas, eles querem impor. E a luz não impõe nada, né? Você percebe, segue se é o teu intuito, ou se é a tua inclinação, se é a tua afinidade. E existe uma necessidade grande de poder, ambição, ganância em todos os sentidos, né? E infelizmente, nós estamos aqui sob o jugo dessa turma há um tempão. Agora, o grupo B, que quer tirar o poder do grupo A, está querendo implantar, e já está implantando em alguns lugares, a ordem deles. Mas deles quererem e eles poderem, vai uma diferença bem grande, né? Claro. E até dentro, agora mudando um pouco de assunto, falando um pouco da questão da ufologia, que o pessoal adora desses assuntos dentro do meu canal, como que funciona, Mônica, essa questão de você incorporar, posso assim chamar, um pleiadiano? Como que funciona essa incorporação? Como que você descobriu que você tinha esse dom para fazer isso e como que ela se apresentou a você? Carol, eu tive, assim, a felicidade de nascer numa família eclética, né? Então, na minha família tinha uma pastora evangélica, tinha católicos e espíritas, umbandistas e nadistas.
E, assim, a mediunidade então, era uma coisa normal na minha família, embora eles quisessem que as crianças... Eu sou a criança mais velha, né? E fui criada só por adultos, não tinham crianças perto. Então, é óbvio que eu escutava, mesmo quando eles não queriam que eu ouvisse, eu também ouvia. Claro. Com 5 anos, Carol, eu comecei a ter premonições. Minhas premonições eram ruins, porque eu sonhava que pessoas iam morrer, que coisas iam acontecer. E o meu grande amigo era meu avô, né? Eu fui criada pelos meus avós, meu grande amigo era meu avô. E um mês antes dele falecer, eu sonhei que ele tinha morrido. Isso parece que foi um gatilho, porque a partir daí abriu muito a minha percepção extrasensorial. E eu estava quase com 6 anos, 5 anos e pouquinho, quando eu acordei de madrugada, depois do falecimento do meu avô, e eu vi um ser branco, leitoso, né, de um cabeção, mas tinha um cabeção, né, olhos grandes, tal, flutuando acima da minha cama. E eu olhei para ele, né? Ele falou: eu sou o amiguinho do seu avô. E eu pensei no Gasparzinho, que era a minha figura favorita dos quadrinhos. Porque eles fazem exatamente isso, eles usam o lúdico da criança para a criança não ter medo, não se assustar. Então, para mim, era o Gasparzinho. Aí ele tinha uma bola, uma esfera vermelha na mão dele, a esfera levitou e apareceu o planeta Terra. E nessa esfera eu comecei a ver vários eventos. Então, prédios de vidro, viadutos enormes, isso na do iniciozinho da década de 60. Então, você vê que isso não existia nessa época. A nave Columbia, eu me lembro nitidamente da Columbia posando, me mostrou cidade na Lua, não é? E aí ele me mostrou coisas que iam acontecer, como o tsunami do Índico, do Japão, algumas coisas que ainda vão acontecer na Terra, e ele me disse que eu não esqueceria. E daquela época ele falou: o que você quer fazer? Eu falei: eu quero ser médica e eu quero construir um hospital para os pobres. Ele falou: você vai construir um hospital para pobres, de espírito. E noites depois eu acordei com 3 greys em volta da minha cama. É claro que eu não conhecia, para mim eles eram anõezinhos, né? Eu morava numa casa antiga, sabe aquelas que tem aquele corredor fantasmagórico? Sei, eu já morei numa casa dessa. Pois é, e rangia quando você pisava assim o taco, né? E um deles me pegou pela mão, me tirou da cama, e eu sei que eu estava em corpo físico porque eu bati o joelho na cama da tia Sema, que eu dormia no quarto dela, e doeu. E nós entramos no corredor, tinha um foco de luz bem no meio do corredor. Quando a gente entrou nesse foco de luz, eu me senti puxada pelo estômago, me senti mal mesmo. Quando esse mal-estar passou, eu vi que eu estava num ambiente circular, e os 3 anõezinhos estavam... Para mim era uma mesa, eu já sei que é um painel de controle, eles tinham as mãos pousadas nesse painel, e eu olhei pela janelinha e vi a Terra se afastando. Aí eu fechei os olhos, eu estava apavorada, eu queria que o mundo parasse. Essa pequena nave entrou numa nave maior, né? A gente saiu, e o mesmo Grey me pegou pela mão de novo. Não era uma iluminação direta, era uma iluminação indireta, era mais fria, mas não era desagradável a temperatura. O que me saltou muito, que eu lembro até hoje, foi o silêncio, era muito silêncio. E era assim, como se fosse metal escovado, sabe? Não tinha brilho, né? Tipo um alumínio. Aí, alumínio. A gente parou na frente de uma parede, não tinha nada. Ele fez assim com a mão, abriu uma porta. Eu me lembro de ter visto uma mesa, claro que eu não sabia que isso era uma mesa de cirurgia, hoje, anos depois eu fiquei sabendo. Quando eu acordei de novo, eu estava nessa mesa, não tinha nada me segurando, mas eu só conseguia mexer meus olhos. E aí eles chegaram perto de mim, um deles fez um toque assim na minha cabeça, e eu comecei a ver imagens que hoje eu sei que eram encarnações anteriores minhas, e eles enfiaram uma agulha no meu pescoço, o negócio do meu nariz, foi um horror. Eu estava muito assustada, embora não fosse uma dor impressionante, mas era medo. E aí um adâmico chegou perto de mim e, por telepatia, ele me falou: fique tranquila, não lhe faremos mal. Eu acordei no dia seguinte com 3 marcas vermelhas na minha barriga, né? Falei para minha avó, ninguém acreditou, obviamente, né? E aí isso começou a se repetir com uma frequência e me levaram na igreja evangélica, no Brasil para tirar o demônio. Levei bibladas na cabeça, mas o demônio não saiu. Ai, que horror! Tomei banho de água benta na igreja, não adiantou nada. Aí me levaram na Federação Espírita, e lá falaram que eu estava obsediada. Não adiantava nada, porque eles não paravam. Eu parei de falar, porque era melhor eu não falar, né? Então, eu ia com eles muito raramente em corpo físico, a maior parte das vezes eu ia em projeção astral. Então, não tinha dor, não tinha nada, porque era um trabalho feito com outras crianças humanas e não humanas. Eram sempre esses mesmos Greys. Sempre os mesmos. Ele chama Zilok, um deles. Eu tenho contato com ele até hoje.
E aí, com 13 anos, acabou. Eu esqueci, como se nada tivesse havido. E aí, quando eu assisti Contatos Imediatos, terceiro grau do Spielberg, foi estalo, começou né? a voltar um monte de coisa, né? Em 2004, eu estava em casa, que eu morava só com a tia Sema já na época, que ela estava em cadeira de roda depois de AVCs, e a suíte dela abria na porta do meu banheiro, né? Para eu ficar bem pertinho dela. Eu estava tomando banho, nessa época eu tinha 33 gatos e 8 cachorros. E a minha Beagle, entrava um espírito em casa, ela começava a uivar, ela avisava. Eu estava tomando banho, desliguei a chuveiro, me enrolei na toalha, porque eu achei que tinha acontecido alguma coisa com a tia Sema. Quando eu saí, agora a casa tinha um corredorzinho pequeno, porque eu tinha mudado, um corredor não fantasmagórico, e tinha um ser super alto, vestindo uma roupa como se fosse de mergulho, azul cobalto, com símbolo aqui, cabelo claro, castanho claro, né, que descia até o ombro, olhos enormes, quase violeta, assim, fisionomicamente muito bonita. Ela levantou a mão esquerda e, por telepatia, ela falou saudações, e aí eu falei a frase da minha vida: abdução de toalha não. Ela fez de conta que eu não tinha... me ocorreu a sua frase. Claro. Ela fez de conta que eu não falei nada, e ela continuou por telepatia. Ela falou que ela trazia uma proposta de trabalho conjunto com uma técnica de cura para o meu povo, e que, em troca, eles queriam que eu divulgasse o porquê que eles estavam aqui, né? E aí ela falou que tinha pré-requisitos para esse trabalho. Eu não podia comer carne, porque ela precisava que eu produzisse um ectoplasma mais leve para ela poder usar. Eu praticamente já não comia. Eu não podia mais tomar refrigerantes com cola, porque eles atrapalhavam o meu metabolismo cerebral, né? Eu era viciada. Cafeína, né? Pois é, eu era viciadíssima na Benedita. E o terceiro é que eu falasse aonde me chamassem, mas que eles concordassem, inicialmente. Então tá, ok. Então, daí pera, deixa eu intrometer aqui rapidinho. Eles concordaram com você falar comigo hoje? Total, senão eu não estava falando. Então, porque eu até pensei nisso. Falei, será que ela tem que pedir algum tipo de permissão? Quando eles não querem, eles dão um jeito de não acontecer. Entendi. Tá? Eles cortam conexão, essas coisas. Isso, eles colocam interrupções para não acontecer. Se está acontecendo, é porque há a permissão deles. Eles que maravilha. querem. Não quero nada contra arrumar um problema com pleiadiano. Não, mas também é assim, né? Porque depois de tantos anos, eu já... Assim, existe um limite de ação deles na minha vida, que eu tenho a minha vida, eles têm que Até porque você aceitar. tem que ter seu livre-arbítrio também, Isso, né? Exatamente. Mas a partir desse contato com ela, né? E eu sei que ela estava em corpo físico na minha casa, porque uma das minhas gatas, que chamava Maria Antonieta, Toninha para os íntimos, se enroscou na perna dela. Ela se enroscou fisicamente, deitou, brincou, né, com ela, e ela desceu a mão, acariciou a Toninha, e a tia Sema também ouviu, ela escutou eu falando, ela foi no corredorzinho com a cadeirinha de rodinha dela e falou: quem é essa moça? Então a tia Sema também viu, ela estava materializada na minha casa. Foi a única vez que ela se materializou. Eu já trabalhava mediunicamente muito, né, Carol? Porque a vida inteira eu tive faculdades mediúnicas, a psicofonia é uma delas, essa de, como você chama, de incorporar, né? Que na verdade é uma união de almas, ou união de cérebros, ou mente, ele, cérebro meu, tal. Mas a canalização é diferente. Na canalização, eles não entram em contato com o meu circuito através da pineal, que é o principal órgão de comunicação multidimensional. Nós temos no cérebro uma substância que chama substância ativadora reticular ascendente, ou SARA, para simplificar. O nosso fio de prata entra exatamente na parte de trás da nossa nuca, num lugar chamado fossa romboide, é anatômico. E essa fossa romboide pega a parte da nossa medula, que chama mesencéfalo, que é exatamente a parte anterior. A partir daí desenvolve-se a SARA, né? E através da SARA é que nós, espírito, comandamos o corpo físico. A canalização, eles não usam o circuito da pineal como os espíritos normais da Terra usam para fazer a comunicação. Ela toca o meu fio de prata e ela assume a minha SARA, então ela assume meu cérebro. É um download, entendeu? Entendi. Então, quando eu estou fazendo psicofonia de um dos mentores aqui da Terra, eu sinto emoções que eles sentem. Com ela,
como se eu estivesse através de uma caixa. Eu não tenho... blackout. Como blackout. se ela me isola, mas eu não visse nada. Nada. Então, eu sinto um pacote de informações, é um download muito rápido. Eu estou plenamente consciente do que ela está falando, enquanto ela está falando, mas a minha capacidade de me intrometer é muito pequena. Ela é muito rápido. E o cérebro dela é mais poderoso, a mente dela é muito mais poderosa que a minha. Então, ela assume mesmo o comando. Te dar um exemplo. Tem um cidadão aqui que mistifica ela. Faz de conta que recebe ela, né? E paciência. Isso acontece com o Caio, acontece com o Bachar, com o Emmanuel, com o André Astor, Luiz. eu já vi também. Com o Astor, então, desce mais do que o real atualmente, né? Maravilha a comparação. Mas assim, e eu queria muito, né? Eu falei, olha, assim, você fala que... Porque ela estabeleceu esse limite, né? Quando ela deu qual seria o regimento, porque ela é bem militar, o regimento de trabalho conjunto... Ela faz parte do comando? Faz. Por causa do uniforme, eu imaginei que talvez fizesse. Ela, apesar dela ser terapeuta, então ela está ligada mais à ciência do que à operação, ela é capitã. Ah, entendi. Tá? Então, deve ser um cargo similar, é que ela faz a simbologia para eu entender do que ela está falando, né? Claro. E eu falei, ela estabeleceu como limite que ela não trabalharia em outra unidade por canalização verbal para não desvirtuarem o que ela falava. Isso foi estabelecido por ela na frente de 200 e tantas pessoas que estavam na casa do Consolador no dia. E aí, quando essa pessoa começou a fazer isso, né, que fez a primeira vez e tal, eu falei, ei, Helena, você está usando outro corpo? Ela falou, não estou. Eu falei, então, mas aconteceu um negócio, deixei ela assistir. Ela falou, ok, vou me pronunciar. E eu falei para ela, você tem que se pronunciar não com a luva de pelica que você usa, seja incisiva, porque isso é um absurdo, não sei o que lá, não sei o que lá. Carol, no dia que ela falou, não tá, sábado eu vou falar sobre isso na live, né? Carol, eu falei para ela, você tem que ser incisiva, você tem que ser como eu, não como você, tal. Carol, ela me abstraiu de tal jeito que eu não sabia meu nome. Nossa. Eu não conseguia lembrar meu nome durante o momento que ela estava falando. Que é justamente para você não interferir no que ela ia falar. Exatamente. Ela me tirou a capacidade de eu lembrar meu nome. Eu queria lembrar quem eu era e eu não conseguia lembrar quem eu era. Então, assim, você se sente realmente navegando no escuro, entendeu? Porque eu estou plenamente consciente enquanto ela está falando e quando ela vai embora é como se fosse um sonho. Eu tenho pequenos fragmentos que ficam dela. E aí você precisa sempre ter alguém do teu lado, né, para poder até pegar essa informação e depois te passar também, né? Sim, sem dúvida. Quando ela começou, ela nem abria meus olhos, porque eu ficava extremamente... Ela me ampliava tanto os meus sentidos, a visão, a audição, o olfato, que ela ficava com os meus olhos fechados, porque eu lacrimejava de tanta dor que eu tinha no olho da luz. Hoje a gente já está bem mais... Estamos hoje sintonizados também, você vê, são 17 anos trabalhando juntas, né? É muito tempo. É muito tempo, então hoje eu já não tenho problema nenhum. Mas pra você ter uma ideia, quando ela começou a falar inicialmente, a voz dela era tão metálica que rachava vidro. Nossa, que interessante. Era muito... Se você pega uma comunicação dela do início e pega uma hoje, você fala, nossa, que mudança que houve. E houve mesmo. Bárbara. Tivemos uma interrupção de um felino. Um ET. E aí a Sheliana, ela permite hoje que a gente tenha um diálogo muito mais normal, porque inicialmente ela tinha ela falou para mim que ela veio para cá para aprender tolerância e paciência, porque ela achava um horror pessoas que comem animais, pessoas que destroem a natureza, poluem o ar, poluem a água, não que ela critique, porque ela não critica, mas ela fala que o cheiro é ruim, né? Imagino. Então, ela tinha dificuldade. Ela falou que uma das razões dela ter pedido essa missão, que ela se voluntariou para essa missão, foi para aprender, né? Claro. Então, hoje ela acha a gente fascinante, ela acha a civilização humana interessante, tanto é que ela está se programando para muito daqui no futuro, até encarnar aqui na Terra, né? E aí, bom, tudo bem, entendi como é que funciona o processo, creio que o pessoal também entendeu. E quando você recebe ela, você tem algum tipo de benefício, Mônica, que você recebeu ao receber ela, ou você faz isso totalmente voluntário? Não, é totalmente voluntário, benefício nenhum, benefício de aprender, né? Não, esse já para mim é um benefício grande. Exato, e da ajuda que ela dá para as pessoas que a procuram na Casa do Consolador, porque lá tudo é gratuito, né, Carol? Claro. A gente distribui 4.000 cestas básicas por mês, 2 toneladas de ração animal, e ajudamos uma série de obras aí que são essenciais
animais e para humanos, né? Então, o benefício que eu tenho é de aprender com um ser mais evoluído, mais harmônico, que já atingiu um outro nível, entendeu? Claro. Muitas coisas eu comecei a ver pelos olhos dela. Eu adoro bicho, Carol. Eu vou ser bem franca com você. Entre um animal e um humano, eu sou mais o animal, porque eles não desafiam, não. Eu não julgo porque eu sou igual. Pois é, então, mas eu era pior, eu era radical. Uhum. E como a gente trabalha com proteção animal já há muito tempo, eu recebia coisas assim dantescas, né? E um dia me mandaram uma imagem do que fizeram com um cachorro, e aquele dia eu briguei com Deus. Eu falei, ó, você tá de férias, você não olha nada, pelo amor de Deus, assuma, né? E à noite eu tinha trabalho com ela. E eu não quis nem abrir os trabalhos, eu pedi para um outro trabalhador ir para lá e fazer a abertura, a oração da abertura. Ela chegou, ela falou, o que aconteceu? Eu passei para ela a imagem, né? Eu falei, como é que você consegue estar aqui? E com seres que somos tão ruins quanto nós. E aí ela me mostrou imagens reais de humanos preservando a vida, de animais, da natureza, tudo, do respeito. Ela falou, é por eles que nós estamos aqui, né? Claro, tem pessoas boas também, né? Muitas. E é exatamente o que ela fala, né? Na nave dela, Carol, tem como se fosse uma tela 360 graus, gigantesca, onde aparece todas as almas desse planeta, encarnadas e desencarnadas, todas. E é como se a gente fosse pixel, sabe? Uhum. Pontinhos. Então, são pontinhos mais claros ou mais opacos, não é? Mas são pontinhos. Ok. Aí, eles dizem o seguinte, que 22% dos seres que vivem na Terra já estão com a consciência expandida ou estão em expansão de consciência. Um percentual bom, eu achava que era menos. Então, mas é entusiasmante saber que tem 22% entre encarnados e desencarnados. 19% são realmente empedernidos, quer dizer, não abrem o olho, não abrem a cabeça. O medo nesses espíritos deve ser extremamente grande para eles se defenderem tanto assim. E o resto é de pessoas que ainda estão por se encontrar. Né? Pessoas que vivem pelo hoje, não vivem, sobrevivem, né? Apenas. Mas é esse contingente gigantesco que vai fazer a diferença para se atingir a massa crítica, entendeu? Então, eles vieram, a função da confederação aqui na Terra é apoiar o processo de transição para um nível quântico superior, apoiar aqueles que vieram para a Terra para ajudar nesse processo, mas, sobretudo, apoiar a humanidade a despertar. Entendi. Entendeu? E dentro dessa confederação, além dos pleiadianos, existem outras raças que também estão interessadas? Sim, nossa, existem raças de toda esta galáxia, né? Então, os pleiadianos, na sua maioria, são adâmicos como nós. Mas tem um volume enorme de reptilianos, de insetóides, de zeta-reticulianos, né? E tem outras raças, tem os felinos, né? Tem os aquilinos, que são seres pássaros, lindíssimos, aliás, diga-se de passagem. Mas tem muitas etnias. As predominantes são os insetóides, os adâmicos e os reptilianos. Aí você fala assim, mas todo reptiliano é ruim. Não, não é. Não, isso é um contexto que eu já sei, mas é que o pessoal geralmente associa, né, com uma coisa ruim. Não, os draconianos são o lado errado dessa equação, que são os reptilianos do mal. Mas vamos combinar, se for um ET e ver os adâmicos daqui, você pensa que todos os adâmicos são ruins também. Claro. Entendeu? Então, a gente não pode nunca generalizar. Isso foi o que a Sheiliana mais me ensinou. Aliás, ela me ensinou o princípio de God. Generalizar, omitir e distorcer. Porque esse é o problema. Maravilhoso. Então, dentre essas outras raças, você já teve contato com elas? Já teve a possibilidade de até fazer essa incorporação, alguma coisa assim? Não, só com ela mesmo. Eu só canalizei ela e canalizei um ser que ele é um zeta-reticuliano, mas não baixinho, são os altos. Ah, o Tall Grey seria. Isso, seria aqueles de cabeça oblonga, né? Os antarianos eu gosto muito, que são os azuis, eles são muito legais. Os arcturianos que eu conheço são muito ligados à psique, à mente, eles têm um profundo interesse nisso. São grandes ajudantes. Nossa, o trabalho que eles estão realizando na Terra é fenomenal. Né? Os pleiadianos você encontra tanto aqueles que são totalmente ligados à ciência, quanto aqueles que são xamânicos, são terapeutas como a própria Sheiliana, que é xamã, né? São muito ligados à natureza, trabalham muito com as forças da natureza. Então, e esses aí praticam cura, né? Até onde eu entendo. Cura, isso, cura.
E você já conheceu algum ser híbrido dessas raças? Sim, encarnados e desencarnados, né? Quando eu era criança, que a gente ia para a nave, a gente brincava com muitas crianças híbridas. E o que eles queriam é que a gente ensinasse para essas crianças emoções, brincadeiras de crianças da Terra. Uhum. Talvez até no intuito de introduzi-las, né? Porque a gente sabe, Carol, que existem 2 projetos aqui na Terra: o projeto Nova Terra e o projeto Nova Raça Humana. Por que nova raça humana? Porque o nosso sistema límbico, que é o nosso computador emocional, tem um tempo de resposta emocional muito curto, é de 100 a 500 milésimos de segundo. Uhum. Então, o que é que você vai usar? Você vai usar o seu inconsciente, ou seja, aquilo que você vem repetindo ao longo do tempo, não necessariamente que é bom, mas é resposta condicionada. E se a gente tivesse um tempo de resposta mais longo, o frontal conseguiria realizar o freio da ética e da estratégia de uma forma mais forte. Não haveria tanta reatividade, né? Isso, a gente não seria tão emotivo no sentido errado, não seria tão reativo, hiperreativo. E essa nova raça humana, eles querem aumentar esse tempo, dar um delay maior de 600, 800 milésimos de segundo, para dar tempo desse freio, de você falar, não, esse tipo de resposta não é bom, eu posso procurar um outro tipo melhor. Isso é o projeto Nova Raça. A nova raça, quem está ligado a esse projeto são os abduzidos, cujas gônadas e cujas pesquisas com os nossos neurotransmissores levam a esse aperfeiçoamento genético, tá? Já os contatados, quer dizer, eles não são obrigados a ir para a nave, eles vão a convite, é um outro tipo de humano, eles estão ligados ao projeto Nova Terra, que eles são aqueles que vão trazer as informações, como você, para expandir consciências, né? Ampliando os horizontes da humanidade. Entendi. Então, dentro desse contexto, a gente tem os abduzidos, os contatados. Muita gente acha, Mônica, que a abdução é uma coisa ruim. Só que as pessoas não entendem que você deu esse consentimento, né? E eu entendo dessa forma depois de muito pesquisar e conhecer vários abduzidos e entrevistar vários abduzidos. Mas já que a gente já tem mais conhecimento do que é o abduzido, o que seria o contatado? O contatado são pessoas que são líderes natos, carismáticos, né? Que têm capacidade de, pela conduta, induzir outras pessoas a novas formas de pensamento. Tá? Então, o contatado, o abduzido, ele vai, claro, tanto o contatado quanto o abduzido combinaram isso antes de nascer. Nenhum dos 2 grupos é especial ou melhor que os outros, são devedores da família humana, daqui da Terra, ou simplesmente porque acharam que isso ia valer a pena essa experiência. Mas, de qualquer forma, não são seres especiais, como ninguém é especial. Somos todos essenciais para o universo, mas nenhum de nós é especial, né? O contatado tem essa capacidade de trazer o novo, de trazer a informação e de mostrar pela própria ação o que é esse novo estágio. Então, você encontra pessoas extraordinárias, né, que trouxeram essas ideias, né, ao longo do tempo. O Leonardo da Vinci falava de ufologia e como falava de conceitos moderníssimos, ele não era um abduzido. Então, você vê que o contatado, ele vem ao longo da história da humanidade se manifestando. Claro. Né? Atualmente, você tem grandes contatados aí fazendo o trabalho deles. A Margarete Áquila, com quem eu trabalho, Juliano Posati. Talvez você mesma seja uma contatada, eu não conheço a tua história, mas talvez sim. O Pava, eu acho que o Pava é um contatado. Eu converso sempre com ele. Eu gosto muito do Pava. Nós gravamos ontem, inclusive, um podcast. Então, eu gosto muito dele, acho que ele é muito centrado. E são pessoas que vêm nesse nível de preparação para levar uma expansão de consciência. Porque o trabalho do contatado é trazer a nova Terra, a realidade de um planeta vibracionalmente superior ao atual, onde impere a lei da fraternidade e não a lei do egoísmo, como hoje aqui. Claro, e aí os contatados, eles têm esse trabalho. A grande maioria deles sabe que está fazendo isso ou é inconsciente? Não, eu acho que alguns são inconscientes, mas aqueles que estão ligados à confederação, né, que foram na nave, sabem o que aconteceu, eles trazem essa consciência bem clara, como a Bianca, por exemplo,
a brasileira que Bianca faleceu recentemente. A Bianca e o Hermínio é um dos principais casos de abdução. Ah, não, pelo Hermínio eu conheço, mas eu não conhecia pelo nome dela. A Bianca estava um passo à frente, né? Uhum. Eles não sofreram nenhum tipo de experiência física. Uhum. Eles foram levados à nave, foi dado a eles o conhecimento e ela sofreu grandes alterações psíquicas para trabalhar. Então, a Hermínia é um caso, a Bianca, desculpe, é um caso clássico de contatado. Uhum. Né? É diferente do Vilas Boas, por exemplo, que foi abduzido para criar um híbrido com um ET na nave. Uhum, é outro caso importante de abdução. E esses híbridos, eles podem ser tanto feitos em casos de abdução, como também já pode vir para a Terra híbrido? Existe isso? Sim, pode vir para a Terra híbrido, porque assim, o que a Sheliana sempre pontua com a gente é que existem organizações deles aqui entre nós, como se fossem humanos, mas que não nasceram. Os dados são insertados no sistema, porque isso é tão fácil para eles fazer, e eles em famílias, pessoas em altos escalões, tudo, deles, exatamente para trabalhar o propósito de ajudar a Terra a uma transição pacífica, né? Para um nível vibratório maior. Então, você tem eles aqui, entre os ETs, você pode ter aqueles que não têm corpo físico, que são chamados de ultraterrestres, porque eles não têm corpo físico. ETs com corpo físico, como a Shelian, ela tem corpo físico, ela faz projeção astral para vir trabalhar com a gente. E então ela fica acordada em um determinado local? Na nave, na nave dela. A nave dela chama Chandra. Isso, ela se projeta, chama Chandra. É interessante que todos os pleiadianos têm nome com S. Tudo que é pleiadiano que eu conheço é todo nome com S, gente. Isso eu não sabia. Nossa, eu conheço alguns que têm esses nomes com S. O nome dela significa pérola dentro da concha, Shelian. E os Sanandas, você já ouviu falar? Sim, é um grupo de crísticos, né? São espíritos que já chegaram a um nível de evolução tal que a individualidade já não é mais importante, mas o grupo, né? Dizem Jesus foi um deles. Cristo tinha essa raça. Eles trabalham também junto com a Confederação ou não? Eles estão muito acima, né? Eles estão acima até do Conselho dos Anciões, né? Eles estão acima, porque eles são espíritos que atingiram um nível vibratório extremamente expandido, talvez até provenientes de um outro universo mais antigo, pelo nível de evolução que eles têm. Mas eles interferem, claro, quando existe necessidade, até como Jesus, que se auto-outorgou nascer aqui entre os maluquinhos, né? Numa época ainda que estava muito pior a situação aqui, né? Sim, mas alguém precisava pôr um ponto final no ódio, né? Naquele horror. Você nasce escravo, você vai morrer escravo. Né? Mas a aparição dele aqui na Terra gerou um outro tipo de horror, né? Então, foram vertentes, né? Distribuiu, é estranho. Então, por isso que ele não deixou nada escrito, Carol, porque o desvirtuar o que ele deixou escrito, ele exemplificou. Não desvirtuaram nem o que ele escreveu, mas o que escreveram por ele, né? O que fizeram em nome dele é um crime como o que fazem em nome de Maomé, é outro crime. Claro. Não é? Então, o problema não está nos dogmas, o problema está na interpretação pelo humano, que é extremamente falho. E a interpretação tem a ver com aquilo que eu acho que tem que ser, ou com o meu interesse financeiro, pessoal, meu interesse comercial, né? Tem isso, infelizmente. Os fazem assim quando você está apaixonado, né? Do K-pop, né? Pois é, e o resto do mundo faz assim, né? Desde antanho, a Elza, pois é. Mônica, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Convidar as pessoas para conhecer teu canal? Se quiserem conhecer o canal, é Mônica de Medeiros, né? O nosso trabalho é totalmente virado para a Casa do Consolador, Carol, porque a gente ali atende quem está necessitado, não é? Tanto da matéria quanto do espírito, e acolhemos animais e plantas da mesma forma como acolhemos humanos, porque para nós são todos iguais. E se alguém quiser conhecer o nosso trabalho, eu te agradeço, gostei muito do bate-papo com você. Imagina, realmente. Eu que gostei, foi um prazer. Esse foi o vídeo, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça, acompanhe a Mônica nas redes sociais dela, vou deixar tudo bonitinho aparecendo na tela para vocês. Se inscreva aqui no canal caso você seja novo e caiu de paraquedas por aqui, você é muito bem-vindo. Se inscreve aí, ativa os sininhos das notificações, a gente tem sempre um monte de entrevista aqui durante o mês, vídeos sobre alienígenas, vídeos sobre mistérios do planeta, mistérios do mundo, de outros mundos e da vida.
Esse foi mais um vídeo aqui pra vocês e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Um beijo e goodbye!